Sobre fundamentos, faço essa pergunta novamente. Você já calculou o preço? Você já fez o cálculo do dia que você entregou a tua vida para Jesus, que você decidiu, agora eu vou virar crente, vou caminhar com Cristo. Você tem noção do que isso envolvia, do quanto você estava disposto a investir nessa decisão? Quando alguém, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, eu gosto de usar roupas mais básicas. Dificilmente você vê de usar uma roupa colorida, muito diferente e tal. Porque você usaria, eu usaria, só que para mim adotar um estilo, eu tenho que mudar todo o meu guarda-roupa. É ou não é? É igual mulher, você sabe o que é isso. Você comprou uma bolsa, você pensa assim, poxa, preciso de um sapato para combinar com ela. Então, dependendo do caminho que você vai, você precisa ter um investimento. Não é ou não é? Então, quando você começa a trabalhar, quem está muito tempo sem trabalhar, ou de repente você trabalhava em produção. Vamos colocar o exemplo da mulher. Mulher, você trabalhava em produção. Então, você ia de fretado, ia de ônibus, chegava na empresa, você colocava aquele uniforme, aquele jaleco, e estava tudo bem, e vinha embora. Você era enfermeira. Não, mas agora você está trabalhando num escritório, no atendimento de uma empresa assim tal. Eu não tenho roupa. Os primeiros salários, tipo, os primeiros 20 salários, vai ser para trocar roupa, né? Guarda-roupa para você. Então, é uma mudança. Agora, não é sobre roupa, não é sobre vestimenta, mas é sobre uma nova vida. Se despir do velho homem e se revestir do novo homem. Isso investe. Isso vai requerer de nós o quê? Investimento, mudança de vida, mudança de hábito. E não é sobre recursos financeiros, é sobre empenhar uma vida. E a gente, às vezes, não tem ideia. E o que nós queremos fazer é não ser tão, vamos dizer assim, intensos, mas a gente precisa falar a verdade para as pessoas. Vai te custar muito. E Jesus, ele foi sincero com todos aqueles que o seguiram, dizendo, tome a tua cruz e siga-me. Ele fala, vende tudo que você tem. Isso significa o quê? Olha, tem que ter renúncia para caminhar comigo. Jesus, ele falava, os lobos, né? Os cães, os lobos, eles têm o quê? Um lugar para descansar, para reclinar na cabeça. Mas o Filho do Homem, não. Né? Ele está dizendo que os filhos de Deus são como um vento, são conduzidos pelo Espírito. Então, irmão, ser cristão não é fácil, mas vale a pena, amém? E por que a gente deve ensinar e por que a gente deve aprender isso? Por que é importante aprender os fundamentos? Eu quero começar com um versículo de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. 1 Pedro 3,15. Então, porque como nós vamos voltar a ensinar esses fundamentos com frequência, você jovem, você líder, você pastor, né, durante a nossa caminhada, com os muitos anos que o Senhor vai nos proporcionar de ministério, a não ser que Ele decida vir antes, nós vamos usar esse conteúdo para a gente ensinar. Você pode ensinar o teu filho na sua casa, os professores aí vão ensinar as crianças, vão inserir esse material aí no conteúdo de ensino para eles lá, dos fundamentos, de uma maneira talvez, né, que seja a linguagem deles. Olha só, 1 Pedro 3,15, ele fala assim, antes, santifiquem Cristo como o Senhor no coração de vocês. Estejam sempre o quê? Preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em... Esse texto aqui, ele representa muito isso, que a qualquer momento, querido, nós devemos estar preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em nós. Qual é a esperança que há em nós? Da salvação, da eternidade em Jesus Cristo, amém? E qual que é a razão, né? É essa. Agora, a gente tem que estar preparado. Quando alguém perguntar para a gente quais são os fundamentos da nossa fé. Por que você se tornou cristão? O que significa ser crente? E por que você faz isso? Então, a gente tem que ter conhecimento de quem nós somos e por que nós somos, por que a gente faz o que a gente faz. Né? Por que a gente faz o que a gente faz? E a fé nossa tem que estar fundamentada na palavra de Deus. E como base nós estamos usando Hebreus capítulo 6. Vai lá em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 1, o autor aqui, provavelmente o apóstolo Paulo, ele vai dizer sobre esses fundamentos. Eu vou ler, nós lemos bastante, né, semana passada, mas só para introduzir o assunto de hoje. Portanto, deixemos os ensinos elementares
os ensinos básicos ou ensinos fundamentais a respeito de Cristo. Ou seja, existe um ensino básico. Qual que é o ensino básico? Isso daqui que nós estamos fazendo aos domingos. Isso é um ensino básico e fundamental. Eu não tenho expectativa que você vá assim, nossa, eu não sabia. A não ser que sobre arrependimento, por exemplo, você se arrependeu errado. Será que nós nos arrependemos certo, gente? Pensa. Hoje nós vamos descobrir. Então, e avancemos para a maturidade, amém? Pastor, mas por que você está me ensinando isso? Poxa, eu não tinha que estar aqui, a gente tinha que estar estudando sobre, sei lá, escatologia, outras coisas mais assim, mas porque eu já conheço. E amém, é porque agora você vai ensinar também. Então nós precisamos que você também ensinar quem? Teu filho, quem você lidera, alguém que você vai caminhar, alguém que você vai discipular. Então nós vamos também avançar, porque filhos maduros reproduzem, amém? Filhos maduros não são filhos estéreis. Sem lançar novamente o fundamento do... Então, quais são os fundamentos aqui? São 6. O primeiro é arrependimento de atos que conduzem à morte, ou em outra tradução, arrependimento de obras mortas, da fé em Deus. O que mais? Versículo 2. Vamos ler o 6. Do ensino a respeito da cerimônia de purificação com água, ou batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, por 6 semanas, a partir de hoje, nós vamos estudar sobre arrependimento, fé em Deus, batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Amém? Então, essa é a ideia. Por quê? Porque esse é o fundamento da nossa fé. A gente avançando daqui, agora a gente começa a entrar por questões mais maduras. Nós vamos entrar por outros assuntos e aprender mais da palavra. Certo? Então, hoje vai ser arrependimento de obras mortas. Então, baseado lá em capítulo 6, versículo 1. E baseado nisso, nós entendemos que não existe, irmãos, amadurecimento se o fundamento básico não estiver bem posto, certo? Por quê? Se a nossa fé não estiver bem fundamentada, na verdade, na palavra de Deus, nós não conseguimos construir uma vida, talvez um casamento, uma profissão, um ministério, qualquer coisa da nossa vida, porque qualquer vento, qualquer dificuldade pode abalar a estrutura se a nossa fé não estiver fundamentada. Por muitas vezes nós sucumbimos porque nós talvez trabalhamos só um fundamento e esquecemos os outros. Aquela casa ficou pensa, aquela casa ficou frágil em alguma parte da sua estrutura. E o objetivo é que a nossa base esteja firmada na rocha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E olha só, qual que era o discurso? João Batista, ele começou. Antes de Jesus pregar, João Batista ele já pregava, e Isaías havia profetizado que viria aquele que ia preparar o caminho. E lá em Lucas, no capítulo 3, versículo 3, vai falar que João Batista ele pregava. E qual que era o discurso de João Batista, que ele falava de uma maneira tão lindamente? Ele chamava o povo de uma maneira tão delicada, como é que era? Raça de víboras. E esse discurso aqui, só lembrando, querido, ele estava falando para os religiosos, tá bom? Eram os conhecedores da lei, ele não estava falando para ímpio, ele não estava falando para gente que não conhecia a lei de Moisés, ele estava falando para aqueles que eram os conhecedores da lei, aqueles que deveriam interpretar a lei, né, de uma forma, mas interpretavam de outra. Mas lá no Lucas capítulo 3, versículo 3, olha só, ele percorreu por toda a região próxima ao Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos... Isso aqui diz muito, porque João Batista, vocês sabem, não era o nome dele, era o que ele fazia. Batista significa aquele que batiza. O nome dele era o João, aquele que batiza. O que significa batiza? Imergir na água. Então, quem que era João? João é aquele que pegava as pessoas e colocavam debaixo da água. E por que João colocava as pessoas debaixo da água? Porque isso representava purificação. Porque o judeu, quando ele ia orar, quando ele ia no templo, quando ele ia falar com Deus, ele se lavava. Ele pegava, lavava as mãos. O muçulmano faz isso, chama a ablução que o muçulmano faz. Ele lava a nuca, lava o braço, lava o cotovelo, ele se lavava. E os mais ricos, eles tinham piscina em casa. Então, o que eles faziam? E não era só no templo, né? Quando a pessoa entrava em casa, lavava o pé, lavava a mão, porque a poeira, andava descalço, toda aquela história lá, né? Andava de chinelo e tudo mais. Mas quando aqueles homens mais abastados financeiramente, eles iam para o seu tempo de oração, eles entravam pelo lado da piscina, que tinha uma escada,
E eles mergulhavam e saíam do outro lado da piscina, simbolizando o quê? Purificação. Era um banho representando o quê? Fomos lavados, estamos limpos, estamos puros. Isso tem a ver com o Antigo Testamento, que não podia tocar no morto, não podia tocar no sangue, não podia tocar no sangue, tinha que ser purificado. Então, João, aquele que batiza, ele representava, ele dizia o seguinte, né, ele fazia o quê? Ele pregava o batismo do arrependimento. A ideia de que a pessoa ela morre para o pecado, ela renasce agora para uma nova vida em Cristo. Arrependida, vivendo uma nova vida. Então, agora esse arrependimento para o perdão de pecados. Aqui que é interessante. Se não tem arrependimento, não tem perdão de pecado. Isso aqui que é forte. Porque é como se a gente vem para diante de Jesus, que Ele é poderoso, né? E Ele morreu para nos salvar, para nos perdoar. E toda vez que eu peco, eu corro para Jesus, peço perdão e Ele me perdoa. É verdade, só que eu volto às mesmas práticas. Será que eu fui perdoado mesmo? O perdão, ele está relacionado a arrependimento. Ok? Você já perdoou alguém que errou uma vez com você? Sim. Agora, essa pessoa errou duas, e não estou falando do seu marido, mas assim, vai além disso. Você já perdoou pessoas assim que já erraram? Chega uma hora que você vai falar assim, queridão, não dá mais. Olha, eu não vou te matar, mas não quero mais conviver com você. Não te empresto mais dinheiro, às vezes é um parente, não vou te emprestar mais. Por quê? Você já me deu muito prejuízo. Não vale a pena, né? Ok? Ou como dizem de uma maneira contemporânea, não compensa. Então, arrependimento é uma coisa que a gente vai alinhar aqui. Arrependimento não é uma mudança de mente apenas. A gente vai falar que arrependimento é metanoia, não é? O que é metanoia? Mudança de mente, de pensamento. Isso faz parte do arrependimento, mas isso não é arrependimento. Arrependimento não é mudança de mente, de pensamento, é mudança de direção. Está mais relacionado com aquilo que você faz do que aquilo que você pensa. Tá? E me perdoe, eu vou dar um exemplo muito, né, que não tem a ver com a nossa fé cristã, mas eu já usei esse exemplo algumas vezes de uma música, de uma música que fala assim, estou fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração é totalmente seu. Você já viu isso? Então, aí a gente, né, o pessoal canta, que coisa linda, irmão. Quando nós dizemos a Jesus que nós o amamos e nos prostituímos com outras coisas, é a mesma coisa que estamos dizendo para ele. Não tem arrependimento, tem convencimento. Você tem noção do que você está fazendo errado, mas você não parou de fazer. Isso não é arrependimento, isso é mudança de mente, mas isso não é mudança de atitude. Então, arrependimento não é apenas mudança de mente, tem que ter mudança de atitude. E às vezes vamos falar aqui do altar, às vezes nós erramos com as pessoas, porque na ânsia de atrair as pessoas para vir para a igreja, para que as pessoas venham para a presença de Deus, a gente fala assim, a gente acolhe, fala, Deus, Ele é amor, Deus, Ele é graça, Deus, Ele é acolhedor, Deus, Ele é inclusivo, e isso é verdade, só que não é só isso, não é? Não é só isso, existe mais do que isso. Então nós pregamos para pessoas, assim, esse Deus acolhedor que recebe e tal, só que nós muitas vezes escondemos que precisa existir transformação e mudança de vida. Eu já acompanhei muitas pessoas, já tive a oportunidade de sentar com muitas pessoas que para conversar sobre a sua sexualidade. Você entende o que eu estou falando? A pessoa, ela tinha uma prática, um desejo que ela sabe que não condiz com aquilo que ela foi chamada, com a palavra de Deus. E sentando com o pastor para saber assim, como que eu faço? Então a gente vai apresentar aquilo que a Bíblia diz. E aí eu sempre sou muito sincero, olha, você está disposta a pagar o preço? Aí é uma decisão da pessoa. Se ela não estiver disposta a pagar o preço, tudo bem, ninguém vai condenar, julgar e tal, mas é o quê? É ela que vai dizer isso ou não.
Assim como qualquer coisa que a gente vai fazer. Você tem que assinar os termos. Você vai entrar numa empresa, você não assina os termos? Está tudo bem para você? Os horários, está tudo bem para você assim? Tudo bem para você assado? Não tá? Então, a gente aceita ou não. Você vai baixar um aplicativo, você vai no seu celular, você tem que aceitar os termos. E para caminhar com Cristo, também temos termos que nós precisamos estar alinhados com Ele. Amém? Então, olha só que Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29 diz. Olha que interessante quando nós recebemos a Cristo. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável Presta atenção. Como é que é o reino que nós estamos vivendo? Irmão, tem lugar que você vai que a gente... eu vou dar um exemplo. Eu morei no Rio de Janeiro 10 anos. Ali, Rio de Janeiro mesmo, Baixada Fluminense e tal. Me tornei um motorista horrível. Não respeitava regras, né? Cortava o radar, fazia tudo de maneira ilegal, porque todo mundo fazia. E não era só todo mundo fazer, não. Era questão de segurança. Vou te dar um exemplo. Quem dirige, se você tem duas faixas, tá? No mesmo sentido, você está na faixa da esquerda, e aí vem um carro atrás em alta velocidade dando farol alto, o que você tem que fazer? Você vai para a direita, para que a ultrapassagem aconteça Lá no Rio de Janeiro, não. Lá no Rio de Janeiro, não se mexa, meu irmão. Né? Cadê a Dai? A Dai é maluquinha, a Dai é nesse estilo aí, não se converteu, vai se converter, irmã. A Dai é doidinha dirigindo. Mas assim, por quê? É a regra do local. Quando voltei para Campinas depois de 10 anos, tomei tanta multa, até hoje tomo, irmão. E eu olho, não tem que reclamar. Por quê? A mentalidade está com aquele lugar. Você vai, quando eu estive lá na França, eu estive em Paris, por exemplo, você vai atravessar, ninguém passa o sinal vermelho. Pedestre, irmão, tem a faixa de pedestre aqui, eu já falei isso, né? Aqui, acho que uma vez, estava aqui todo mundo indo para lá, só que eu ia para lá. Pô, mas fechou o sinal aqui, eu posso atravessar assim que eu já estou ganhando tempo. Só eu, sozinho na rua, fiquei com vergonha. Ninguém atravessa fora da faixa. Então, o lugar te molda. Né? Você vai se adaptar, você vai adequar o lugar. Vai lá no fórum de short para você ver o que você vai ganhar. Vai numa audiência de boné lá. Né? O que vai acontecer? Porque é a regra da casa. E aí é isso tal. Só que agora vamos lá. Portanto, já que estamos recebendo um reino o quê? Inabalável. O reino de Deus. Sejamos agradecidos, porque, cara, olha o privilégio que a gente tem de estar num lugar tão nobre e da onde que Deus nos tirou. E eu não estou falando da igreja, tá? Não estou falando da igreja aqui, não. Estou falando do reino de Deus. É muito maior que isso. Sejamos agradecidos. E assim o quê? Adoramos a Deus de modo... O que seria adorar a Deus de modo aceitável? Aqui é uma outra história, né? Que é um outro conteúdo. Com reverência e... Então, é igual a gente vê lá no céu, cara. A gente vê no céu lá... Quando João revela o céu lá, que os anjos estão, a gente vê revelações que com não sei quantas asas, que Ezequiel, umas asas estavam assim nos olhos, e outras batendo e tal, porque nem os seres celestiais olhavam diretamente para o Senhor. E aí, então, imaginem lá os anjos levantando para tomar água, indo no banheiro, conversando. Olha que legal. Com reverência e temor. O que diz o próximo? Pois o nosso Deus é... fogo consumidor. Fogo consumidor. Deus é amor. Deus é graça. Deus é misericórdia. Mas também Ele é fogo consumidor. E fogo consumidor diz respeito ao quê? Purificação. Consome aquilo que é impuro. O seu calor, a sua glória vai anular, vai exterminar aquilo que é impuro. É como ourives trabalham no ouro e tudo mais. Então, arrependimento, caminhar com Cristo não é só receber o amor, mas é também lidar com a justiça de Deus. Quando Paulo prega, quando ele chega na Grécia, lá em Atenas, ele vê os atenienses, era uma cultura pagã, eles tinham muitos deuses, eles tinham muita cultura, prostituição, tudo tinha lá. Aí Paulo vai chegar lá e fala para eles, irmãos, vocês precisam mudar a mentalidade de vocês. É isso que ele vai falar?
Olha lá, Atos 17:30. Atos 17:30. Ele não vai falar para mudar a maneira de ver, vocês precisam mudar a cosmovisão. Ele fala assim: no passado, Deus não levou em conta esta ignorância, mas agora ordena que todos, de todo lugar, se arrependam. Olha o versículo 31. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. Ele deu provas disso a todos, ressuscitando entre os mortos. Ele está dizendo assim aos atenienses: olha, arrependam-se. Deus já levou o tempo de ignorância em consideração, mas agora vocês estão tomando conhecimento da verdade. Mude a vida de vocês, se posicionem, porque vai haver um julgamento. E Paulo vai colocar, deixar claro, e vai colocar assim meio que ligado arrependimento com julgamento. E não quero entrar na questão teológica se a igreja vai passar por julgamento, se é o trono branco, essas coisas, quem gosta de teologia. Né? Nós somos justificados em Cristo, amém? Mas é justamente sobre isso que nós estamos falando. Para sermos justificados, irmãos, né? Para comprovar, para manifestar essa conversão, essa justificação, nós teremos que demonstrar frutos. Mas é lógico, pastor, mas aí é difícil, era assim que as pessoas respondiam o discurso de Jesus, sabia disso? Eles falavam: mas aí fica difícil, aí não dá. E eles falavam sobre divórcio, e Jesus começou a falar: divórcio é assim, assim, assim. Aí eles falaram assim: então é melhor não se casar. Aí chega a hora que Jesus pregava, irmão, as pessoas saíam no meio da pregação e iam embora. É ou não é? Porque custava caro. Tanto que chega uma hora que ele fala, e daí fala para os discípulos também: aí, vocês também não vão embora, não? Vocês também não vão? E aí o que eles falam? Para quem iremos, se só tu tens palavra de vida eterna? Palavra de bênção terrena, irmão, tem multidão. Palavra de vida eterna não é fácil aguentar. Quando você vê pregação, e não estou criticando, dizendo que igreja grande é porque prega oba-oba. Não, senhor. Tem igreja grande aí que cresce e prega mesmo. Mas estou dizendo assim, quando você é uma pregação só de graça e misericórdia, é multidão. Mas para permanecer, só quem realmente, irmão, tem noção do quanto custa a vida eterna. E quando eu falo quanto custa, você sabe que quem pagou o preço foi Cristo, amém? Mas a graça não é de graça. Custou a vida dele, vai custar a sua. É ou não é? É isso que o Senhor ensina. Então, aí vem a pergunta: mas como é que nós podemos ser salvos se ainda erramos? Aí fica difícil, né? Como é que a gente pode, então? Porque não fica difícil, né? Irmãos, nós não somos salvos porque nós fazemos tudo certo. Nós somos salvos porque aquele que não fez nada de errado pagou o preço por nós. Então a salvação não depende de eu fazer tudo certo. A salvação depende de eu reconhecer que eu preciso de Jesus, porque Ele sim é aquele que fez tudo certo. Amém? Então é o fato justamente de reconhecer e chegar até lá, e eu vou explicar isso com mais clareza. Então, Lucas capítulo 3, versículo 8. Olha o que o João que batizava, ele diz Lucas capítulo 3, versículo 8 e 9. Tem frutos que mostrem o quê? Então, assim, olha, nós vamos olhar para o nosso coração essa noite e nós vamos ensinar para aqueles que virão depois de nós que eu consigo reconhecer pelas atitudes alguém que se arrependeu ou não. E isso é notório, porque o fruto, a raiz e os fundamentos que nós estamos ensinando, eles são imersos, mas os frutos, eles são visíveis. Deem frutos que mostrem arrependimento. Não comecem a dizer a vocês mesmos: temos Abraão como pai, pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Versículo 9. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo.
deixa eu falar uma coisa para você. Se não houver arrependimento de verdade, nós seremos lançados no fogo do inferno. Se não houver, olha como isso é importante, irmão. Imagina, a gente aqui constrói uma igreja abençoada, você é bem-sucedido, tão bem-sucedido que financeiramente também nós vamos construir uma igreja, e vamos ser uma igreja para não sei quantas pessoas, nós vamos tocar as nações, e quando a gente chega no final, a gente descobre que isso não valeu de nada, por quê? Porque nós não ensinamos as pessoas que elas tinham que se arrepender. Não adianta você querer ir para o Peru com a gente, lá na viagem missionária, chegar no dia, você comprar roupa, você comprar bagagem, você comprar mala, você aprender a falar espanhol, e você ir com a gente para o aeroporto, chegar lá, eu esqueci do ticket. Não adianta. Então é fundamental. Então o João ele fala assim, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. E que fruto que é esse? Não, o fruto é de entregar a cesta básica. Não, se você ler o versículo anterior, e volta lá ao versículo 8. Que fruto de quê? E mostra arrependimento. Entregar a cesta básica mostra que você se arrependeu de alguma coisa? Fazer o bem para as pessoas? Ser obreiro na igreja? Ser dizimista? Isso aí, eu sou arrependido. Não. Arrependimento é outra coisa que nós vamos ouvir aqui. Então, o que a gente deve fazer? Né? O arrependimento na Bíblia é visto à luz do juízo. Toda vez que você ouvir sobre arrependimento, ou na maioria delas, vai estar arrependimento associado a juízo. Aqui ele fala arrepender, porque o machado está à raiz. Arrepender, porque o juiz ele vai vir, aquele justo juiz. Então, o arrependimento é o item básico, irmão, que eu e você devemos saber. E eu volto a fazer essa pergunta retórica. Será que você se arrependeu direito? Ou a gente está no processo de arrependimento? Aí fica aquela... e qual que é o oposto de arrepender? Ser condenado, segundo a Bíblia. Ou você arrependeu, ou você está condenado. Como é que eu faço para não ser condenado? Me arrependo. Começa aqui a nossa caminhada. Então, o que devemos fazer? Lucas capítulo 3, ainda versículo 10, é a mesma pergunta, porque João Batista chegou e dançou essa, real. Tome, chupa essa manga. E aí os caras, sem saber para onde ir, falam assim, o que a gente vai fazer? Nós vamos ler Lucas 3, do 10 ao 14, olha lá. Então, o que eles perguntaram? O que devemos fazer? Perguntou quem? João Batista não era qualquer um, o homem, ele era para ser o sumo sacerdote da cidade. Ele era o pregador, cheio de autoridade do deserto. Imagina um cara daquele jeito, com aquelas roupas de couro, comedor de gafanhoto e mel, chega cheio de Deus. Ele já prega essa, se não arrepender, vai queimar no inferno. Ele não fala isso, né? Você viu lá, se não arrepender, o machado está... Aí eles perguntam, então o que a gente deve fazer? Versículo 11. João respondia, quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça. Ou seja, quem tem, você vai dar. Vamos lá, o 12. Nós vamos falar. Alguns publicanos também vieram para ser batizados. Eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? 13. Ele respondeu, não cobrem nada além do que foi estipulado. 14. Então, alguns soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu, não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, e contentem-se com o seu. Você vai ver que a demonstração, fruto de arrependimento, ele vai falar para pessoas específicas, em áreas específicas, e olha que, sabe que ele não estava como profeta, como é que ele vai falar para aqueles homens para eles deixar de fazer alguma coisa? Estava denunciando ali o pecado deles. Ele vai falar assim, se você tem, você vai fazer o quê? Vai dividir. Se você cobrava, extorquia, agora você não vai extorquir mais. Você não vai abusar. Então ele já vai dizendo o seguinte, olha, fruto de arrependimento é mudança de vida. É mudança de postura. Não é carteirinha de igreja, não é frequência, não é falar em línguas, mas arrependimento é mudança de vida. E aí que está. Nós, muitas vezes, podemos pensar que arrependimento é parar de pecar. Arrependimento não é parar de pecar. Olha só. Imagina o seguinte. Imagina que aquela cruz é o pecado.
E eu estou indo, cada vez que me aproximo da cruz, então aqui é o pecado, e aqui vamos colocar é a vida eterna, certo? Então, quanto mais perto do pecado, mais longe eu estou da minha salvação. Então, eu estou indo em direção ao pecado. Mas no meio do caminho, eu encontro a Jesus. Aí eu paro de pecar. Isso é arrependimento? Por que às vezes a gente volta a pecar? Porque eu parei perto do pecado. Mas eu não voltei em direção àquilo que o Senhor quer para mim. Parar de pecar não é arrependimento. O que é arrependimento? É mudar de e ir em direção oposta. Guarda isso. Tem pessoas que pararam de pecar, mas continua no ambiente onde o pecado se manifesta. Então, arrependimento não é parar. Arrependimento é dar meia volta. Você está entendendo? Então, o que o João ele vai ensinar é o seguinte: quem fazia, agora você vai fazer o contrário. Arrependimento de obras mortas é reproduzir obras vivas. Eu vou te ensinar algo que talvez você não sabia que isso fazia parte do arrependimento. Porque talvez muitos de nós parou de fazer o que fazia. Parou de pecar. Parou com as obras mortas, mas não produz obra nenhuma. Arrependimento é você não parar, mas você dar a volta e produzir obras vivas. O que seriam obras vivas? Eu vou dar um exemplo aqui. Vocês lembram da história de Zaqueu? Zaqueu, ele é aquele homem de estatura baixa, né? Que subiu na árvore e viu Jesus. Aí Jesus olhou para ele e falou assim: hoje vou comer na sua... Fala para alguém assim hoje, assim, fala para essa pessoa hoje. Fala que nem Jesus, com toda a autoridade. Fala para ela assim: hoje eu vou comer na... Ah, meu Deus. Isso é bom falar, né? Fala, hoje eu vou comer na tua casa. Então, Jesus olhou para Zaqueu e falou para ele: olha, hoje eu vou comer na sua casa. E foi. Chegou lá, Jesus estava comendo com aquele monte de gente, pecador. Zaqueu, ele se arrependeu, baseado nesse texto. A gente não precisa voltar, depois você lê com calma. Zaqueu, ele chegou e falou assim: Jesus, agora eu creio. Eu não vou mais roubar ninguém. É isso? O que ele fez? Ele devolveu tudo que ele roubou? Pelo menos disse que ele ia fazer, não é? E ele devolveu tudo? Não. Ele devolveu o que ele roubou, mas ele disse que eu fosse restituirei 4 vezes mais. Você está entendendo o que é obras mortas e arrependimento para obras vivas? É você parar de fazer, parar de pecar, mas agora você voltar e você começar a fazer a vontade de Deus. Então, arrependimento não é só parar. Zaqueu, ele roubava, ele parou. Mas além de parar, ele abençoou. Olha Efésios capítulo 5, e a chave está aqui. Pega uma chave aí, irmão. Pega o código aí. Efésios 5, versículos 3 e 4. Ó, entre vocês, Paulo está ensinando aqui para a igreja, entre vocês não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual de nenhuma espécie. Olha só, irmão, aqui está falando para a igreja, amém? Ele não está falando para fariseu, ele não está falando para pessoas que são ímpias, ele está falando para a igreja. Efésios é uma carta escrita para a igreja que estava lá na cidade de Efésios. Olha só, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. É inaceitável da boca de um crente ouvir palavrão, ouvir conversa com malícia. Está aqui na igreja, está lá, né, sabe, malicioso, aquela coisa, segundo assim. Não existe, nem de nenhuma espécie. Amém? De impureza ou de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os... Todos nós concordamos com isso, amém? Olha o versículo 4. Não haja obscenidade, nem conversas tolas,
nem piadas indecentes, que não são apropriadas, mas, então ele não vai falar só para de fazer, ele vai falar o quê? Em vez disso, ação de... Agora, não é o assunto, mas eu só queria dizer, sabe qual que é o oposto de moralidade? O oposto de moralidade não é santidade. O oposto de moralidade é gratidão. Você sabe por quê? Imoralidade está conectada, está ligada a descontentamento. Entende? Quando você está contente com o que você tem, você não busca nada fora disso. Se você é casado e você está contente, grato a Deus pelo teu relacionamento, pela tua esposa, pela tua intimidade, isso é suficiente para você, você não vai acessar nada promíscuo. Por quê? Eu sou grato por aquilo que eu tenho. Eu estou satisfeito. Isto é suficiente. Ah, pastor, mas eu sou solteiro. Tua presença me basta. O Senhor é suficiente para mim. Estou grato. Estou satisfeito. Quando alguém fala, come mais, você fala, obrigado. Estou satisfeito. Então, ele fala assim, em vez de moralidade, ao invés disso, gratidão. Então, ó, pega a visão. Arrependimento não é parar de pecar. Arrependimento é fazer ao contrário daquilo que você fazia. Agora, vai aplicando isso na tua vida. O que você mais fazia quando você não estava na presença de Deus? Agora você vai converter isso aí, vai botar no espelho, vai ver o contrário, falar, é isso que eu tenho que fazer. Tem gente que está querendo saber qual que é o seu chamado. Será que eu toco? Será que eu danço? Será que eu vou fazer o que lá? E vou te dar uma dica. Olha para tudo que você fazia no mundo e fazia bem. Agora converte isso para o Senhor e faça com mais força, ainda 4 vezes mais. Aí você vai encontrar o seu chamado. Faça o oposto. Efésios 5:8. Efésios 5:8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora vivam como filhos da luz. Você entendeu? Oposto. Outrora vocês eram... Qual que é o assunto hoje? Arrepende? Não é parar de pecar. É você tomar um rumo diferente e fazer com mais intensidade aquilo ao contrário do que você fazia. Agora vamos lá, Efésios 4:28. O que furtava, nem se fosse só para uma cervejinha. O que furtava? O que furtava? Está resolvido? Está resolvido não? Por que não? Trabalhe. Agora, trabalhar para quê? Ah, para pagar minhas contas. Aí eu roubava porque eu queria ter um carro, eu queria sair, eu queria ir no cinema, não tinha, então eu roubava. Agora eu vou trabalhar para ir no cinema, para comprar minha casa. É isso? Fazendo o que é bom para... Gente, isso é arrependimento. Irmão, quando era do mundão, dava carona para todo mundo, pagava rodada para todo mundo. Ai, vem aqui comigo, vai lá, pode deixar que eu pago. Se converteu. Por que tem que ter palavra de dízimo todo culto? Irmão, nós temos que se arrepender. Não via a hora de chegar final de ano, churrasco de família, para mostrar para o cunhado que ele, esse ano, foi melhor para ele do que o cunhado. Você viu meu carro? Você viu o que você tem? Você viu não sei na onde? Obras mortas. Quais são as obras vivas que você está proporcionando? O crente, irmão, naturalmente, quando ele se converte, ele vai prosperar.
Não gasta mais com bebida, não gasta com cigarro, não gasta com prostituição, não gasta com isso, não gasta com aquilo outro, não gasta com aquilo outro, vai prosperar. Normal. Aí vai testemunhar, eu tinha um carro velho, agora eu tenho 3. Glória a Deus. Mas você só parou, querido. Você não se arrependeu. Porque antes você roubava. E só parou. Quando você para de roubar e começa a trabalhar, o que vai acontecer? Vai prosperar. Só que ele fala assim, para o que você vai fazer agora? Para repartir com quem estiver em necessidade. E eu não sei o que é meu chamado. Aí, você entendeu? Lembra quando você gastava por fim de semana? Você lembra? Todo fim de semana gastava quanto? E deixa eu fazer uma pergunta que eu sei que vai ofender você, ou alguns pelo menos. Quanto que você dá de oferta todo fim de semana? Quantas vezes no domingo você foi comprar um frango assado e falou assim, opa, lembrei do meu irmão. Irmão, chega lá, irmão, comprei 2, um para mim e um para ti. Um sorvete. Não é? Quando que você foi, eu lembrei de alguém quando você estava comprando alguma coisa, uma brusinha. Pede 2, abençoa. Isso é arrependimento. Irmão, discuta com Paulo. O que furtava não, antes trabalhe, fazendo o que é bom com as próprias, porque ele fazia o que era mal com as próprias mãos. Concorda comigo? Agora, para que tenha, quando você fala que para ter para repartir, significa que você está suprido. E além de estar suprido, agora você tem para compartilhar. Amém? Mas fala um amém, dá uma glória a Deus assim. Dá um pulo da cadeira, fala aleluia. Né? Isso é o evangelho. Faça a conta se você quer realmente permanecer caminhando com Jesus. Vai permanecer. Então, arrependimento não é parar, mas é voltar na direção contrária com mais intensidade. Ou, que nem diz Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Irmão, você vai tem um show lá, teve um show do Rio de Janeiro, não sei de quem lá, a pessoa fica 15 dias antes do show, acampa na porta para pegar um lugar na frente. É ou não é? Aí se converte, irmão, é verdade também, vai no show e vai mesmo, é bênção, né? Vai lá, tá chovendo, tá o negócio, eu tô lá cantando. Mas no teu compromisso com o Senhor, não. Né? Aí eu lembrei, aí, gente, eu fui contaminado pelos memes, né? É difícil também, tem hora que bate na gente, né? E pior que a gente não pode nem postar, senão sempre vai ter alguém, né? Então a gente não posta, né? Então não posta. Mas eu estava vendo lá que eu achei legal, fala assim, a gente canta, o Coliseu não parou, a igreja, né? Os leões, a igreja. Tá garoando, hoje não vou não. Mano. Seremos pegos pelas nossas palavras. Se é um tribunal, já imagina lá no tribunal falar, todas as palavras serão usadas contra você. Você tem o direito de permanecer calada. Então, quais que são os passos para a gente ir para o final aqui? Passos do arrependimento. Normalmente, o que você vai sentir? Primeiro, irmão, reconhecer a situação, o estado que você e eu estamos. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Qual é um sintoma de alguém que é arrependido, que está no processo de arrependimento? Primeira coisa, irmãos, sabe quando bate aquela vergonha? Eu vou dar um exemplo para vocês e já vou deixar um recado aqui, irmãos. Quando você for fechar a cozinha, olhe se o gato não está lá dentro. Ontem terminou o culto aqui, irmãos, estava chuviscando, os irmãos foram embora e tal. Aí a Anitta estava aqui correndo, a Alicia falou assim, pai, vê se o Id é o gato, não está na cozinha. Ah, tá não. Fechei a porta e fui embora. A Alicia falou para mim. Aí eu estou lá em casa, e para minha vergonha, a pastora só está ouvindo a conversa da pastora. Alguém saiu, fechou a porta e deixou o gato trancado aqui dentro, cagou aqui, fez um negócio.
Ai, eu aqui. Não, fala aí que ela falou assim, quem fechou aqui é que devia limpar. E minha cara ficando vermelha, ela só ouvindo a conversa. Eu vou fazer o quê, irmão? Ué, não, ainda, eu não, né, a mãe ainda foi misericordiosa. Eu vou falar o quê? Reconheci. Ainda chamei a Alissa, filha, você ainda falou pra mim. Aí eu olhei, irmão, só que assim, eu olhei igual o homem quando olha procurando alguma coisa na geladeira, você entende, né? Mas eu ainda acho que aquele gato, ele entrou por algum lugar, não é possível. Não estava lá. Hã? Ela está dormindo nesse... Mas ninguém deu a chave para ele não, né? Então. Aí o que acontece? Reconhecer, irmão, não tem como. Nessa hora eu podia falar, é mesmo, né? É mesmo. Não, irmão, fui eu. Não cometa o mesmo erro que dá, bate um óleo, um checklist, olha lá, não foi, Anitta? A Alice ainda falou, não falou? Olha, tá lá. Ele não falou que estava, ele falou, olha, eu olhei. Então, a primeira coisa é reconhecer, irmão. Você não é tão bom quanto você disse e você acha que você é. Você não é tão especial como você acha que você é. Ah, mas Jesus morreu por mim, morreu por todo mundo. E você não vai no céu porque você é especial, você vai no céu porque você reconheceu que você precisa ser salvo. Reconhecer, irmão, que o caminho que você está caminhando é um caminho de morte. É um caminho de perdição. Isso tem que gerar algo no seu coração. Por mais que é difícil para você abrir mão disso, por mais que é difícil você renunciar, você tem que gerar o que? Reconhecimento. Fala assim, caramba, cara. Já aconteceu de você ter que reconhecer que você estava errado? É isso. Olha só, Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra... Não, mas peraí. Olha só, que a gente poderia dizer assim, não, irmão, vem para Jesus que você vai se prosperar, que a tua vida vai mudar, e Deus pode fazer isso, Jesus pode, sim, você pode ser abençoado, e essa não é a questão, mas é o seguinte, antes de prosperar, irmão, o mais importante é misericórdia. O que a gente deveria falar para as pessoas é o seguinte, olha, se você entregar a tua vida para Jesus, Ele vai te perdoar, Ele vai te salvar. Irmão, ontem nós tivemos aqui uma sala de cura, pessoas orando por tal. Irmão, é muito difícil, não que eu possa dizer que não tenha. Você não vai chegar para alguém e falar assim, ó, Deus está falando aqui, que você está triste, porque você não tem a sua casa própria ainda, porque o seu carro é 1.0, mas você queria que fosse 2.4, que não sei. Não, irmão, é verdade. Que delícia, né? Mas o que vai falar? São coisas que diz respeito à falta de perdão, a dores internas do nosso coração. É ou não é? São pecados, são coisas ruins que a gente fez no nosso passado, a gente carrega o peso dessa culpa até hoje. O que comove o nosso coração, querido, é isso, dizendo assim, ei, Jesus te perdoa. Ei, o Senhor sabe o que você fez, e Ele está vendo o teu coração quebrantado, Ele diz assim, ei, filho, eu amo você. Então não é sobre prosperidade, é sobre misericórdia. Irmão, nós estamos aqui, a salvação, nós devemos que dar graças a Deus, obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, porque era para mim estar desesperado, porque como muita gente está, irmão, com dinheiro, sem dinheiro, e não sabe o que vai ser, e agora, os Estados Unidos agora, negócio de OVNI, o cara, vou invadir a terra, não sabe para onde vai, não, mano, é tão sussa. Com ET, sem ET, não muda nada para nós, meu irmão, Deus é o mesmo. Isso ET, você conhece Jesus? Não, pois eu vou lhe dizer. Você já foi batizado? Não, então tem que. Talvez tenha que fazer a piscina um pouquinho maior, se ele tiver um cabeção, né? Não sei. Mas não muda nada, irmão. Não muda nada na nossa fé, porque nós todos fomos alcançados com misericórdia. E aí, o que é mais importante para você? Sua reputação ou sua salvação? Pessoas carregam
peso de culpa e de pecado, mesmo estando na igreja por anos e nunca confessou diante do Senhor. Nunca. Aí você fala assim, quando a gente fala assim para Deus, quando a gente confessa, Ele sabe de tudo, irmão. Mas quando você confessa, quando você traz isso à tona, você está se envergonhando, você está se expondo, você está dizendo assim, eu reconheço. Olha, vocês talvez tenham uma impressão de, eu acho, que igreja tinha que ser assim, todos nós, começar de mim. Chegou aqui e falou, irmão, eu fazia isso, meu pecado é esse. Estou confessando para vocês, agora eu estou aqui para mudança de vida, me ajude. Eu já pensei, esqueci disso, acho que eu vou começar a adotar. Uma vez eu fui conversar com um pastor, vamos tomar um café. Então fui na casa dele tomar um café. Aí chega para tomar um café, aí ele, qual é o seu maior pecado? Eu falei, vixe, nossa, que ousadia dele. É assim, pastor, não tinha, tomar um café, conhecer ele e tal. Sentou, qual que é o seu maior pecado? E aí eu ali, tinha assim, ele, hã? Eu falei, oxe, então como é difícil. E se sentasse com você agora e falar, qual que é o seu maior pecado? Vamos adotar isso, pastores, quando a gente for sentar com alguém, no gabinete, assim, sentar, aconselhar, senta. Primeira pergunta, vamos ver. Hã? Não, às vezes, na maioria das vezes, nós somos descobertos. Entende? Nós somos descobertos. Nós não nos arrependemos, nós somos descobertos. Então, esse é o caminho. Confessar. Então, é reconhecer. Segunda coisa, o saber disso tem que gerar em nós um desespero e uma tristeza profunda, querido. Romanos 6:23, você conhece aqui. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Por isso que João Batista fala, você tem que se arrepender, porque o machado está aí. Tem que se arrepender, porque vai vir o justo juiz. Você precisa arrepender para ser salvo. Então, primeira coisa, puxa vida, cara, eu sou pecador. Meu Deus do céu. Jesus está voltando. Eu preciso me posicionar. Quando alguém peca e não sente, isso não tem mais pesar, é perigoso. Você pode ser considerado filho do diabo. Eu não coloquei o texto aqui porque seria pesado demais. Porque a palavra fala assim, que aquele que vive pecando é filho é diferente de quem peca daquele que vive pecando. Porque quem peca, o pecado fala é um erro, é um acidente. Quem vive pecando é um costume, uma prática. E isso, querido, mas existe isso aí a gente fica assim, perguntas teológicas. É possível alguém que já se converteu, ele se afastar do Senhor? Não, porque quem esteve no Santo dos Santos, como é que é? Não, mas aí a Bíblia fala, porque aquele é considerado apóstata da fé. Não, irmão, tem gente que não apostatou, não. Ele nunca se converteu. Porque ele nunca se arrependeu. Porque ele aceita Jesus e vem, a gente entrega um bombom na saída, aleluia, graça, misericórdia, amor, e ele não ficou sabendo do juízo. Primeira coisa, eu trago aqui para você uma maleta transparente e te entrego aqui R$1 milhão na mão. Você vai ficar feliz? Eu vou. E você vai embora a pé. Como que você vai embora a pé com isso? É assim? É assim que você vai embora? Mora lá na Manda 2. Como é que você vai? Preocupado. É ou não é? Porque você está carregando algo precioso. Mas a gente pega algo precioso que Deus colocou dentro de nós e leva para qualquer lugar, vive de qualquer maneira. Você recebe um bebê, você sai na chuva, é isso? Pega um bebê. Tem uns que já não tem juízo, né? Então, entenda, qual que é o nosso assunto?
arrependimento. Então, às vezes você vê pessoas, irmão, mas aquela pessoa fala língua. Gente, dom não é critério de salvação. Tem pessoa que recebe dom no centro espírita. Lá também tem visão aberta. Tem lugar que também fala em línguas. Tem lugar que também que está no manto e não é de Deus. Isso não é sinal de arrependimento. Sinal de arrependimento é mudança de direção. É vida nova, obras vivas. Não é só não fazer mais, mas é fazer de uma maneira oposta àquilo que você fazia, só com uma maneira mais intensa. Eu vou fazer além. Então, quando eu reconheço que eu sou pecador, quando eu reconheço que eu vivia uma vida fora da presença, e tudo mais, isso deve bater uma tristeza no meu coração, dizendo assim, meu Deus, eu estou condenado. E eu preciso mudar a minha vida. Aí você começa a caminhar em direção a cortar relacionamentos, a mudar posturas, a mudar atitudes. Isso não é coisa que o Espírito Santo ele vai fazer por mim e por você. Ele vai ajudar. E isso só acontece por meio da palavra de Deus. Sozinho nós não conseguimos. Nós precisamos do evangelho da palavra. E aí então, primeiro, reconhecer. Segundo, isso tem que gerar um desespero no seu coração, uma tristeza. E terceiro, fruto. Romanos 6, versículo 21. Que fruto colheram então? Eu estou pegando textos, irmãos, assim, no meio de conversa, tá? Mas vai culminar para isso que a gente está falando. Que fruto colheram então das coisas das quais agora se envergonham? Ele está falando sobre vidas passadas, vida de pecado. Que resultado que a gente teve daquilo que a gente se envergonhava? Fim dessas coisas nós não nos orgulhamos, não, irmão. Às vezes a gente tem até que tomar cuidado quando a gente vai dar o testemunho. Vou dar o testemunho, eu matei 5. Irmão, quando alguém chega aqui e fala para mim que matou 5, eu estou esperando assim, e hoje, irmão, já pelo menos 200 pessoas. Eu trouxe para aqui, levanta a mão os 200 aqui que eu fui buscar lá na boca lá. Tá vendo? Onde abundou o pecado. No mundo pegava todo mundo. Agora não pega um peixe. Não alcança ninguém. Não sai de casa para visitar alguém. Não sai de casa para falar de Jesus para ninguém. Você está entendendo o que é arrependimento? Versículo 22. Agora, porém, que vocês foram libertos do pecado. Ele está falando com gente convertida, sim ou não? Agora que vocês foram libertos do pecado, se tornaram escravos de quem? O fruto que colhe leva e o seu fim é a vida? Aleluia! Agora o fruto, irmão, é vida eterna. O fruto agora vai me conduzir à eternidade. Fruto. Agora, fruto é visível. Não, pastor, é porque ninguém sabe. Não, irmão, você não é um pé de mandioca, não. Mandioca ninguém sabe. Hã? Vamos fazer o dia, então, do tipo de fruto? O irmão mandioca, o irmão beterraba, o irmão cenoura, o irmão jaca. Cresce que é uma beleza, mas quando cai também mata 2. Não sei se a gente pode fazer isso. Mateus 3, versículo 7. Mateus 3, 7 e 8. No entanto, quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, diz-lhe, raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que virá? Olha só, interessante. Ele está falando, o que vocês têm na cabeça que vocês acham que vocês podem escapar do juízo? Irmão, tem alguém nessa terra que vai escapar do juízo? Tem nós. Aleluia. Por quê? Aqueles que estão em Cristo, amém? Mas olha o versículo 8. Tem fruto que mostre arrependimento. Aqui você não precisa responder. Mas se a gente fosse fazer uma entrevista agora, dizendo assim, qual é o fruto do seu arrependimento? Mas eu fazia e não faço mais. E? Não, estou vendo aí para saber de Deus, qualquer coisa, de repente, qualquer dia.
e fruto. Eu não estou falando de uma árvore saudável, não, que Jesus viu, tinha uma árvore saudável, tinha folhas e tudo, mas não tinha. Ele não quer árvore saudável, ele quer árvore frutífera. Amém? O que seria isso? Mostrar fruto de arrependimento. Falava mal, agora não fala mais. Não fala mais, é óbvio. Falava mal agora elogia. Sabe aquele irmão fuxiqueiro, falador? Mas agora, como é que eu sei que ele é convertido, irmão? Sabe o pastor lá? Bonitão, né? Sabe, irmã lá, cozinha bem, né? Ele poderia falar, nossa, pastor prega mal, né? Mas ele não vai falar disso, ele vai falar assim, pastor é bonitão. Ele vai elogiar, porque ele sabe que aquilo que ele falava levava à morte, não edifica, tirava pessoas da presença do Senhor. Agora, o falar bem, né? Você está entendendo o que é? Aquele que machucava, agora ele cura. Todo mundo tem um chamado, querido. E para encerrar, eu quero ler só um exemplo prático de alguém que se converteu ao vivo e a cores e foi uma conversão repentina. Atos capítulo 16, versículo 30, até o 34. Aqui não vai falar o nome dele, vai falar do carcereiro. O que o carcereiro faz? O que o carcereiro faz, gente? Cuida dos presos. Ele cuida dos presos assim, bom dia, Senhor, tudo bem? Já tomou o café da manhã hoje? É assim? E ele recebendo ordens, ele também faz o quê? Pune. Lembra que Paulo falava assim? Fui chicoteado não sei quantas vezes, essas coisas assim? Já viu? Ele estava preso. O que aconteceu? Coloca aqui uns... beleza. Volta aqui nos dois versículos anteriores aqui. É que eu não queria... Volta mais um. Pronto. De repente houve tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos eles estavam... Quem que prendeu eles? 27. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Então aqui a responsabilidade dele era manter os presos presos. Quando viu que os presos dali estavam, né, as portas tinham abertas, ele falou assim, agora vão me punir. Olha a cultura que ele está vivendo no ambiente. Eu vou me matar. O que diz o próximo versículo? Paulo, porém, gritou, não faça isso, estamos todos... Não, a gente não fugiu ainda, não. Nós estamos aqui aí. É besta, né? Deixava se matar, né? Hoje está lá. Agora vamos. Deus é maravilhoso. Irmão, Deus tem um lugar especial para aqueles que querem se promover em cima do fracasso dos outros, viu? Aqueles que querem se reconhecendo, promovendo o erro dos outros. Mas isso aí. Mas Paulo não. Não. Se for para você morrer, a gente fica preso. A sua vida é mais importante que a nossa liberdade. Versículo 29. Isso é sobre perdão, irmão. Nós estamos preparados para essa conversa? Será que um dia a gente vai ter maturidade como igreja? Estou brincando, tá? Estou sendo irônico aqui. Para a gente falar um dia sobre perdão aqui. O carcereiro pediu o quê? Luz. Entrou correndo e trêmulo e prostrou diante de Paulo e... Irmão, que doideira. Ele não se matou, mas ele se prostrou, se rendeu. Versículo 30. Vamos, aqui a gente começa, a gente vai até o 34. Então, levou-os para fora. O que o carcereiro faz? Ele prende, ele mantém a pessoa presa. Aí, quando ele viu aquele todo milagre, o que ele fez? Ele se prostrou. Ele prendia. O que ele faz agora? Ele levou para fora. Agora ele prendia, não prende mais. Vamos caminhar nessa ideia aqui. Aí ele já faz uma pergunta. Levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser? Lembra a pergunta que nós lemos? Então o que eu devo fazer?
João falou assim, ó, você fazia, não faça mais, mas vai além daquilo. Então, o que é arrependimento, irmão? Eu pecava, agora eu não peco, mas agora eu vou em direção ao Senhor, fazendo com mais intensidade aquilo que eu fazia no mundo. Só que para o Senhor. 31. Ele perguntou, como é que eu posso ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua. Aleluia. 32. Em seguida pregaram a palavra de Deus e ele a todos a sua casa. Segura aí. Então, pensou como é que é rápido aqui? Estava lá, seus vagabundos, e pá. Viu o negócio, o cara, vou matar. Não, estamos aqui. Falou, oh, meu Deus do céu, o que é isso? Deu um temor no coração. Eu falei, como é que eu faço para me ser salvo? Como é que eu faço? Ele falou assim, primeiro você tem que reconhecer Jesus. Aí pegou, agora você precisa aprender ensinou a palavra. Vai ser salvo você e a sua casa. E a palavra foi pregada só para ele? Todos da sua? Versículo 33. Naquela mesma hora da noite, quando? O carcereiro, arrependimento. Arrependimento. Por isso que você precisa perdoar. Porque só perdoa quem se arrepende. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Presta atenção. O carcereiro mantinha preso. Ele soltou. O carcereiro machucava. Ele curou as feridas. Fruto de arrependimento. Versículo 34. Então, levou-os para onde? Serviu-lhes uma refeição. E com toda a sua família alegrou-se muito por haver crido em Deus. Ele foi além, querido. Ele poderia ter limpado as feridas, foi batizado, falou assim, valeu, Paulo, estamos juntos até o céu agora, irmão. Vamos para casa. Eu vou abençoar vocês. Ele libertou, limpou as feridas que ele mesmo causou. Ele foi abençoado, recebeu a palavra e aí alimentou. Fruto de arrependimento. Então, é isso que o Senhor espera de nós. É isso que nós devemos ensinar as pessoas. Olha, caminhar com Cristo é você reconhecer que sem Ele nada podemos fazer. Por melhor que você seja nessa terra, por mais talentoso, por mais recursos que você tenha, você está prestes a ser condenado. Por quê? Por conta do pecado. Ninguém pode pagar essa dívida. Somente aquele que é santo, que é puro, que se entregou por nós, derramou o seu sangue na cruz. E ele não fez nada para merecer aquilo, e a gente fez tudo para merecer, mas ele fala assim, eu fiz por você. Então agora o que eu faço? Reconhece Ele como seu Senhor. Confessa os seus pecados. Sim, Jesus, eu sou miserável pecador e eu preciso do Senhor. É mais sobre Ele nos aceitar do que a gente aceitar Ele. E agora? Agora para, filho, de fazer isso. Roubava, não rouba mais. Prostituía, não prostitui mais. Mentia, não mente mais. Falava mal, não fala mais. E agora? Agora você vai virar e vai para a direção contrária. E com mais intensidade, 4 vezes mais, 10 vezes mais, 20 vezes mais, você vai fazer para o Senhor. Você era um ladrão, agora você é um trabalhador que Deus está te abençoando para você abençoar. Você era um fofoqueiro, falava mal, agora você vai ser o maior exaltador. Você vai chegar para aquela tiazinha que está no dia mal e falar assim, ei senhora, como você está linda hoje. Ei, chefe, esse mês nós vamos arrebentar, conta comigo. Ô, pastor, estamos juntos, vamos para cima. E aí você vai ver como que as coisas vão fluir. Entende? E aí nós vamos além. E aí, querido, nós vamos entender que isso é arrependimento. Arrependimento das obras mortas. Que leva à perdição. Condenação, obras mortas, mas as obras da vida trazem salvação, esperança, renovo, entende? E, concluindo,
Lucas 13:3. Só para reforçar. É mais o mesmo do que nós já ouvimos. E aqui é Jesus falando. Lucas 13:3. Último versículo, e você já pode se colocar de pé. Para a gente ler junto e nós orarmos. Coloca um versículo antes, por favor, só para a gente perder o contexto, né? E Jesus está contando uma história aqui. Ele está falando para judeus, né? Ele fala assim, ó, Jesus respondeu, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros galileus que, por terem sofrido dessa maneira? Volta o versículo anterior, só para... Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturava o sangue de alguns galileus com os sacrifícios que realizava. Isso aqui é muito sério. Conversa de que Pilatos ele pegava sacrifício, o sacrifício que fazia aos seus deuses, pegava alguns galileus e matavam pessoas com parte do sacrifício também. E aí os religiosos estão falando sobre isso. Versículo 2. Jesus respondeu, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros galileus por terem sofrido dessa maneira? Ele está dizendo o seguinte, porque o judeu tinha aquele pensamento. Se o cara sofreu, tem alguma coisa aconteceu, que Deus permitiu. Sabe? Quem que pecou? Seu pai ou quem que pecou? Então assim, não entendia. Por que alguém está sofrendo desse jeito? O cara é correto, o cara é justo, as coisas estão dando errado para ele. Aí sempre alguém fala, não, é o diabo. Não, é porque Deus... Não, irmão. Aí Jesus está rebatendo esse pensamento. Mas o nosso foco, versículo 3, ele fala assim, eu digo que não, ou seja, eles não tem nada a ver com isso. No entanto, se não se arrependerem, está falando isso para os, não os crentes, né, os religiosos ali, todos vocês também perecerão. E essa palavra é para mim e para você. Se a gente não se arrepender, nós vamos perecer. Ah, eu não quero. Tá bom, de boa. Você é livre. Mas para quem quer vida eterna, precisa ter arrependimento. Como é que eu sei do fruto? Eu fazia ou não? Parabéns. Estrelinha para você. Mas agora você vai fazer com tanta intensidade. Sabe, você que já destruiu a vida de muita gente. Você que já influenciou para o mal tanta gente. Agora você vai fazer para o Senhor. Agora eu entendo o que é me render diante do Senhor e falar, Senhor, usa-me, Senhor. Tudo que eu tenho é teu. Eu era um miserável. Agora, Jesus, eu sou um miserável a serviço do Senhor. Eu não valia nada, Senhor. E hoje eu valho o preço que o Senhor pagou. Irmão, quanto custa uma figurinha da Copa? Quanto custa uma figurinha do Pokémon? Não tem valor definido. Ó, presta atenção. Não tem valor definido. Quanto custa um celular? Um aparelho desse aqui? Ah, R$1.000, R$2.000, porque o mercado estabeleceu que esse é o valor. Agora tem coisas que nunca foram precificadas. Venderam um tempo atrás aí uma figurinha do Pokémon por milhões de dólares, 4 milhões de dólares, 6 milhões de dólares, eu não sei. Quem que definiu esse preço? Ué, quem estava disposto a... Qual o preço que foi pago para mim e para você? A vida de Jesus. Eu não valia nada, mas Ele definiu o nosso valor, baseado naquilo que Ele pagou. E o que eu faço com isso? Eu uso para a honra e glória do nome dEle. Então, é isso que nós precisamos estar firmes. Quando alguém te perguntar, irmão, o que eu preciso fazer? Se arrependa, irmão. O que é se arrepender? Vem cá. Vamos tomar um café? Vamos ter uma conversinha nós dois aqui? Deixa eu falar um negócio para você. Quando alguém chegar empolgado, deixa ele chegar empolgado. Deixa ele chegar emocionado, deixa. É maravilhoso. É maravilhoso. Mas nós não podemos esconder a verdade das pessoas. E para você que apenas parou, o Senhor está dizendo para você, precisa se converter
totalmente. Não estou dizendo que você não é convertido, estou dizendo que precisa ir até o final do processo. Isso vai até o final da nossa vida, querido. Ah, mas não é agradável. Mas eu estou dizendo, mas nunca foi. No mundo tereis, vão te perseguir por causa do meu nome. Jesus nunca escondeu isso da gente, querido. A gente só diz assim, tudo posso naquilo que me... Mas a gente esquece de dizer que quem disse isso falou assim, já aprendi a viver com muito, com pouco, sofri, apanhei, corri e tal. Agora concluo o quê? Eu aguento, vem que o pai aguenta. Vem, eu aguento. Por que você aguenta? Porque eu já sofri tanto nessa vida, nada mais me abala. Mas quem que é o cara que diz isso? É o cara que pregou, irmão, tomou uma coça tão tomada que ele foi dado como morto. Alguns dizem que ele morreu, o Senhor ressuscitou ele, jogaram ele fora da cidade. Aí chegaram lá, oraram por ele. Ele despertou. Alguns dizem que ele ressuscitou, outros dizem que ele estava desmaiado. Ele levanta, os caras, bora, Paulo. Falei, não, vou voltar para lá. Você está maluco? Falei, não, estou convertido. Eu conheço a Jesus. Eu sei o preço que ele pagou por mim. E que nós sejamos, irmãos, essa igreja que ama o Senhor de tal maneira. Pode subir o pessoal, pode vir, não sei se... E por isso que nós vamos